bem-vindo a mais um A Conversa Com, onde temos o prazer de estar num espaço lindíssimo, bem emblemático aqui da Barra, e temos duas personalidades que vamos conhecer hoje. É o Pedro Portela e a Renata Portela. Olá! Olá! Olá, boa tarde. Obrigada por nos receberem aqui, neste espaço tão agradável e tão Obrigado enigmático. Nós também pelo convite da entrevista, agradecemos imenso ao Portal da Praia da Barra e vamos a dar a conhecer um bocadinho, Sim. tanto a nível comercial como a nível familiar, vamos falar um pouco. E a pergunta mais difícil vou fazê-la agora no princípio. Quem é o Pedro e quem é a Renata? O Pedro Portela é o proprietário do estabelecimento, do edifício, juntamente com o meu irmão Domingos, que neste momento não pôde estar presente. Somos os dois proprietários deste estabelecimento já há uns perto de 40 anos. Isto na altura foi o nosso pai que nos comprou este negócio e pronto, e somos nós dois os atuais proprietários do estabelecimento e já vai uns longos anos de exploração tanto da parte do hotel como da parte aqui do café, que é um café dos mais antigos, tanto daqui da Barra como de Aveiro. Um sítio magnífico, fica aqui no coração da Praia da Barra, muito conhecido pelos aveirenses e abenses. A nível distrito, sim, somos bem conhecidos. Sim, não há como perder. É um edifício já com muitos anos, dos primeiros a nascerem aqui na Praia da Barra. Ainda estava tudo deserto se aqui. não me engano, este ano vamos fazer, o edifício em si vai fazer 104 aninhos, já é uma longa data. Sim. Portanto, e cá estamos nós. E quem é a Renata? A Renata é nascida e criada aqui na Praia da Barra. Sou filha do Domingos e da Gladys. Domingos, irmão do Pedro. Portanto, Então, bem representado, não pôde estar presente. Exatamente, sou sobrinha do Pedro. Sou mãe de 2 bebés, sou formada em turismo e neste momento sou a 3ª geração da família aqui a trabalhar nos negócios. Operacionalmente tenho estado mais responsável pela operação do hotel. Mas acabo por dar apoio a toda a empresa. Claro. E que a coisa perdure. Claro. Sim, exatamente. Claro. Em termos de percurso profissional, acho que vou começar pela Renata, que ela estava aqui a referenciar que tem formação em turismo. Sim. Fala um bocadinho sobre a sua formação e o seu percurso profissional. Desde miúda sempre fui acompanhando o meu pai e os negócios da família. Nós sempre estivemos presentes, tanto nos cafés como nos outros negócios, que se calhar o meu tio depois pode explicar um bocadinho mais como é que foi a evolução dos negócios da família. E eu gostava daquele estilo de vida do meu pai, dinâmico, sempre de um lado para o outro, e fala com este e fala com o outro, e tentar resolver as coisas. E eu gostava disso, gosto de falar com pessoas, gosto de comunicar, gosto de negociar. E então, quando chegou a altura de escolher o que estudar na universidade, uma vez que a família também já tinha negócios nesta área, decidi estudar turismo aqui na Universidade de Aveiro. Enquanto estive a estudar, já fui dando uma ajuda em part-time sempre que podia, à noite, quer e aos fins de semana, quer no Maravilhas, quer no Achemois, que foi um estabelecimento que também foi explorado por nós. Depois, quando terminei os estudos, fiz um estágio do Inovo Contacto, que é um estágio internacional. Tive 6 meses no Cairo. Bela experiência. Sim, foi das experiências mais marcantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. E fui para lá como representante de um operador turístico. Assim que terminou o estágio, esse operador convidou-me para abrir o departamento comercial em Lisboa.
portanto ainda estive com eles cerca de mais uns 3 anos. Depois o meu pai já me começava a buzinar ao ouvido: preciso de ti, preciso que venhas trabalhar comigo, quero que venhas trabalhar comigo, quero que venhas trabalhar comigo. E então acabei por fazer uma formação de especialização em direção hoteleira. E depois fui trabalhar para um hotel que me deu uma bagagem incrível, que foi o Altice Avenida. Fui para o departamento, estava responsável por todas as reservas e eventos do hotel. Sim. Depois trabalhei numa outra cadeia, nos hotéis Bessa, e estive responsável pela área de grupos dos 2 hotéis. Sim, sim. Até que finalmente vim para cá, juntar-me à família, e aqui tenho estado desde 2017. Portanto, vais fazer agora 8 anos. Desde 2017. Desde 2017. Eu e o teu pai já cá estamos há mais uns anos. Depois, eu estou desde 2017. Vocês estão cá desde que me lembro de ser gente. Ora, bem. O seu percurso, Pedro, como é que foi? O meu percurso, olha, comecei a trabalhar cedo, talvez, eu já me lembro bem, mas talvez aos 14, 15 anos comecei a trabalhar. Os estudos, para mim, nunca foi uma primeira linha de... Embora o meu pai quisesse, andei a estudar em colégios. O meu pai, se calhar, queria que eu fosse doutor, ou médico, ou engenheiro, ou qualquer coisa, mas os estudos, para mim, nunca foram... Nunca disseram nada. Uma coisa... Bem, gostava mais, porque eu nasci no meio destes negócios que o meu pai, ao longo dos anos, teve. O meu pai começou com bilhares de snooker, começou com matraquilhos, Então montagem de bilhares. Bem o sítio, matraquilhos, escolhemos bem o sítio. Portanto, as nossas origens. E eu sempre tive essa coisa também de começar, e o meu pai também, depois na altura, também começou a precisar. Nós éramos 3 irmãos, Claro. e ele, apesar de termos vários funcionários, pronto, também queria que os filhos estivessem ao pé dele, Claro. para o ajudarem a se ingrar no negócio, e foi assim. Tanto eu como os meus irmãos começámos relativamente cedo. Eu, se calhar, começou mais cedo a trabalhar. Os meus irmãos seguiram os estudos um bocadinho até mais tarde. Pronto, e depois o meu pai, na altura, como era uma pessoa dinâmica, tínhamos vários negócios na altura. Tínhamos uma fábrica de fabricar bilhares de matraquilhos, de snooker. Depois, ainda não era eu nascido, o meu pai fundou o Maravilhas, Café Maravilhas, também um café icónico da cidade de Aveiro. Sim, que na altura era um café, mas com um salão de jogos, Sim. com matraquilhos, bilhares de snooker, bilhares livres, máquinas de diversão de flipper, e foi aí com o Maravilhas que o meu pai começou a expandir mais o negócio. Depois, na altura, começámos a fazer exploração de máquinas de diversão por vários locais da cidade, do distrito. Quando diz máquinas de diversão, é os jogos de máquinas de salão? videojogos. Máquinas de videojogos, Ok, máquinas flippers. Isso foi um negócio na altura que era o grosso do nosso negócio, era esse. E depois, ao longo dos anos, o meu pai foi-se expandindo. O meu pai foi o fundador do Café Ramona, hoje um café também conhecidíssimo na cidade de Aveiro. Que é dos nossos primos. Que é dos nossos primos. Que giro, está tudo relacionado. Foi, na altura o Ramona não é o Ramona que é hoje, também era salão de jogos, como o Café Maravilhas, máquinas de diversão. Sim. Pronto, e depois houve uma altura, e foram os meus primos que negociaram o café com o meu pai, ficaram lá eles, já lá estão também talvez há 40 anos, e muito bem que eles estão. Sim. Tivemos o Ria Café Mérito. também, tivemos o Francesinhas e Companhia, que era uma casa só mesmo dedicada às francesinhas à moda do Porto. Tivemos o Achemois, que também era uma discoteca. Pronto, tivemos vários negócios ao longo dos anos. E pronto, e depois este café
falando em concreto Sim, deste sim, café, este café, adquirimos este café, o meu pai adquiriu este café já quase há 40 anos, que na altura estava fechado, este café estava fechado. E depois o meu pai começou a dar este café, que na altura era só café em cima, era quase habitação normal, não era residência nem nada, tipo mas começou-nos a dar a exploração aos filhos, Sim. mas de uma maneira muito diferente, dava o negócio um ano a cada filho. Que giro. Portanto, nós Então tínhamos vocês os outros, competiam nós uns com tínhamos os os outros negócios todos, mas uma vez de 3 em 3 anos vinha um de nós para aqui explorar. Era um ano um ano o outro. É muito interessante. E pronto, e depois nós também, com a nossa experiência também dos outros negócios, fomos evoluindo aos poucos e poucos. Na altura, a parte de cima era uma parte residencial, mas começámos a alugar os quartos. Estamos a falar há 30 e muitos anos, começámos a alugar os quartos, na altura do verão, pronto, e depois começou a surgir a ideia de expandirmos um bocadinho mais e na parte do lado de cima e começámos a modificar isto na altura para residencial. Pronto, ao longo dos anos fizemos várias remodelações, umas de fundo, outras mais ligeiras, mas até que já estamos num hotel de 3 estrelas, mas esperemos bem não ficar por aqui a nível de estrelas. Queremos pelo menos mais uma estrelinha, mas Sim. isso temos que ir com um bocadinho de está no pés assentes na processo. terra, Claro. mas é o que está É o próximo objetivo. o nosso objetivo vai ser esse. Mas aqui a Renata, sobre isso, ela poderá explicar Sim, melhor. sobre o hotel ela vai sim. explicar mais. Mas no fundo isto era só este estabelecimento aqui em baixo, a parte de cima era uma residência, pronto, uma residência do primeiro dono, porque isto, no fundo, este estabelecimento, apesar de ter estes 104 anos, só teve 2 donos, que foi o inicial, que era o Dr. Joaquim Machado, se não me engano, Acho que eram 2 ou 3 famílias. Era também de uma família, é assim, era também de Então uma sempre família. familiares. Era uma família bem abastada na altura. Que eram os Isto antigos aqui- donos do Hotel do Tivoli, Hotel Tivoli. em Lisboa, sim. Isto, na altura, Isto era a casa de férias para deles. eles, isto servia quase como uma casa de férias. E ele, na altura, fez este café mais para os amigos, e Sim. não era para comércio dele, porque Sim. na altura, segundo diz Não ele, não explorava. precisava, era mais uma coisa para os amigos e não sei o quê. E isto, no fundo, também só teve mesmo 2 donos, que foi esse o Dr. Joaquim Machado e somos nós. Sim. Ao longo dos anos, o senhor Dr. Joaquim Machado chegou a alugar esporadicamente este café a 2 ou 3 empresas ou firmas, Sim. mas donos, só mesmo 2. Nós, a família Portela e a família Machado. Ok. E muito bem. Sempre um negócio familiar, portanto, um estabelecimento familiar. E agora, o que nos é familiar é o nosso pequeno intervalo. Vamos fazer aqui uma curta pausa, voltaremos a seguir com mais conversa aqui com a Renata Portela e o Pedro Portela. Até já! I know how you handle
searching for more. E estamos de regresso para a segunda parte deste À Conversa Com, que é um formato um bocadinho diferente. Desta vez temos duas pessoas, porque realmente são duas pessoas que representam bem este estabelecimento e vamos falar um bocadinho mais sobre o hotel. Mas antes disso, trabalhar em família, como é que é? É um desafio. Não, é bom. Eu acho que é melhor trabalhar em sociedade familiar do que sociedade não familiar, porque a sociedade familiar parece que não, temos as nossas ideias, mas no fundo, ao final de reuniões, de intervenção dos negócios, chegamos sempre a um consenso, enquanto as sociedades extrafamiliares são muito bonitas, muito boas, ao princípio, só que depois algumas podem não correr bem, porque cada pessoa tem as suas ideias, os seus feitios. Exatamente. E a nível familiar é diferente porque também cada um tem os seus feitios diferentes, mas no fundo há sempre uma conciliação. E há laços que nos obrigam a ultrapassar certas coisas e que nos fazem sempre encontrar o ponto de equilíbrio. Sim, Claro. sim. As coisas podem não estar todas do mesmo lado com certas ideias, mas no final as coisas acabam por ficar relativamente encarreiradas e mais ou menos todos de comum acordo, que é isso o mais importante, e que as coisas depois continuem a andar para a frente, que não fiquem encravadas como acontece noutras Claro, cidades. noutras situações. A saber aquelas quesílias entre uns e outros e pronto. Isso não é positivo. E a nível familiar, as coisas correm mal hoje, mas amanhã já está tudo bem e tem que estar sempre tudo bem. Tem que estar tudo bem. E ainda bem que é assim. Exatamente. Ainda bem que é assim. E com os meus irmãos também sempre foi assim. Está aqui a minha sobrinha, que está aqui a trabalhar diretamente connosco, que é uma grande ajuda para nós aqui na parte do hotel, porque apesar de ser novinha, já tem algum traquejo, tem um traquejo bom e dá-nos uma grande ajuda. Claro. Mas no fundo aquilo que eu queria dizer, que os meus irmãos também sempre tivemos dilemas e chatices, porque uns queriam de uma maneira assim, outros queriam assado. Sim. Mas as coisas ao longo dos anos, umas correram bem, outras um bocadinho menos bem, mas Sim, deu para aguentar, mas as coisas como deve ser, e é isso que nós queremos continuar a fazer. Diariamente vamos também aprendendo a separar as águas do que é Claro. trabalho, o que é família, mas o facto de ser família, por um lado, torna-se o trabalho mais gratificante, não é? Saber que estamos a trabalhar para um bem comum da nossa família e no meu caso, eu sentir que estou a ajudar o meu pai e o meu tio a darem continuidade a um negócio que foi criado pelo pai deles e que de tanto orgulho nos enche. Mas pronto, é como tudo na vida, é preciso às vezes engolir uns sapos, é preciso encontrar estratégias para chegarmos sempre a um ponto de equilíbrio. E depois tem uma coisa também muito boa, que é os laços de confiança, a confiança que se sente entre as pessoas. Não há aquele sentimento de desconfiança constante. Não. Pois. Não. Isso conta muito no negócio. É super importante, super. Uma coisa que nos está a falhar agora nesta entrevista, na minha opinião, que nós já falamos tanto desta pessoa, mas não lhe demos um destaque verdadeiramente sincero à pessoa que era o seu pai, o seu avô. Quem era este senhor? O meu avô, o teu pai? Avô, não, o meu pai. O meu pai era de São Pedro do Sul? São Pedro do Sul. Na altura, eles eram também 3 irmãos. O meu pai é gêmeo de um outro... Frederic?
Frederico, que ainda hoje ainda vive, tem 95 ou 96 anos. Pronto, os meus pais, na altura, o meu pai, na altura, era filho de pai incógnito, nunca soube até uma certa idade quem era o pai dele. Esteve na altura, eram os chamados os conventos, Era um acolhimento, orfanato. porque ele e o irmão E a mãe? a mãe, na altura, morreu cedo. Eles 3 anos. Ela morreu, eles tinham 2 anitos, eles não se lembram bem da mãe. Porque uma doença qualquer, na altura, pronto. E eles ficaram órfãos. E depois, o meu pai, pronto, São Pedro do Sul, eles estavam num orfanato, se não me engano. Chegaram uma vez, eles contavam que não estavam daquilo, que fugiam de lá, mas depois os padres e não sei o quê, na altura os padres é que tomavam conta deles, é que os iam buscar e não sei o quê, porque eles, pronto, como eram gêmeos, pronto, eram também, já na altura... Haviam de fazer pequenitos. travessuras. Depois, também já eram um bocadinho assim carismáticos e eles chegaram... depois o meu pai, na altura, eu dá-me a impressão que foi na altura em que ele veio para a tropa, começou na tropa, veio cá para Aveiro, começou a trabalhar numa carpintaria em Aradas, mas o meu pai era um Zé Ninguém, não tinha para onde se lhe pegasse, portanto, e ele veio na altura trabalhar para uma carpintaria, lá em Aradas, e pronto, e o meu pai depois começou a abrir um bocadinho mais o olho, porque tinha aquele engenho de carpintaria, madeiras, e foi aí que ele começou devagarinho dos matraquilhos, a fabricar os matraquilhos, a começar a pôr um matraquilho aqui. Então ele é que começou a fazer mesmo Ele é que matraquilhos. começou, o meu pai, aqui na zona de Aveiro, nós temos aqui várias empresas em Aveiro, Águas, mas o meu pai, na altura, se calhar, foi mesmo das primeiras pessoas aqui em Aveiro a começar a fabricar, pioneiros, a fabricar milhares de matraquilhos. E vamos falar um bocadinho mais sobre este café. Sempre teve este conceito desde o início de ter refeições e bebidas ou foi evoluindo? Sim, foi sempre este conceito de comidas, de bebidas, mas ao longo dos anos foi-se aperfeiçoando aos poucos e poucos. Na altura eu lembro-me que havia o básico, eram os cachorros, os pregos, os hambúrgueres e pouco mais pastelaria. Ao longo dos anos isso foi mudando e agora temos um leque na emenda muito variado para vários gostos de clientes, que é esse o nosso lema, apesar de nos dar muito mais trabalho e na confecção das comidas, essa coisada toda, mas tem um leque alargado e eu acho que é bom para conseguirmos continuar a manter os nossos clientes, que são muitos e que ao longo destes anos têm-se mantido aqui fiéis. E vão sempre acrescentando talvez mais. por essa razão, pelo bom atendimento. Sim. E pela qualidade. E pela qualidade em si. E depois ajudar essa qualidade, tentar manter essa qualidade. É o espaço em si, que é um espaço único. Não é despercebido, não passa despercebido. Eu acho que é um espaço que não existe. Eu acho que isto é como o vinho do Porto, quantos mais anos tem, melhor e mais bonito fica. As pessoas apreciam mais, gostam das coisas e é um café realmente ímpar. Não há nenhum parecido aqui, tanto na Praia da Barra, como em Ilha, como em Aveiro, até a nível distrital. Penso que haja poucos cafés como este, que tenha estes anos todos e que continuam com um aspecto agradável e com uma boa clientela, fiel. E temos outra coisa ótima, que são as planadas. Temos 2 planadas fabulosas,
Sempre abrigadas do vento, super soalheiras, são também um plus aqui, do espaço, sem dúvida. E as pessoas que aqui vêm também têm a possibilidade de jogar, não é? Ainda tem essa oferta também. Temos essa variedade boa de oferta, virem usufruir um bocadinho do seu tempo livre, jogar um bilhar, uns dardos, os flippers, portanto, terem aqui o seu passatempo num sítio agradável e é um sítio para estar com amigos. E é um sítio para estar com Sim. amigos, um sítio pacato, nada de muita confusão de clientes, pronto. Há muitos clientes que também sabem onde é que estão, portanto, mesmo aqueles às vezes que... Mais arruaceiros, mais eles turbulentos. quando entram aqui, eles veem o Pedro. Não é. Não é questão de ver o Pedro. Pronto, é o espaço em si, já não provoca aquele ar de... Já impõe respeito. Pronto, as pessoas já entram aqui com... Estou a entrar num espaço que é diferente, um bocadinho diferente dos outros. Não é por ser nosso, mas eu sinto que este espaço é um espaço diferente dos outros. As pessoas vêm cá e gostam de estar aqui. Sim. Apesar de ter estes anos todos, as pessoas, é um espaço agradável. Tem muita luz natural. Fabuloso, luz natural, bem arejado. No inverno temos uma coisa que este café, não temos nenhum sistema de aquecimento, mas é super confortável. Super confortável. Sim, as nós pessoas estamos aqui tiram bem, os casacos, bem ficam de inverno, depois é uma coisa também muito boa, é fresquinho. No verão. No verão é fresquinho, é espetacular. Pode estar um calor de 30 aqui na Barra é difícil haver temperaturas de 30 graus, mas quando são aqueles dias de quentes, Sim. as pessoas entram aqui dentro e dizem, ai, tão fresquinho que está. Pronto, tem essas diferenças. Enquanto nós chegamos a um outro estabelecimento, aquela coisa abafada, aqui temos, é arejado. Sim. É arejado. É um sistema natural do É um edifício. sistema natural. E as pessoas gostam de estar aqui dentro do café e virem aqui ao café e temos centenas e centenas de clientes que já nos acompanham aos anos e continuam a gostar de ficar vir. Ainda hoje continuam a gabar o café por onde passam e... Em termos de modernização, nunca vos passou pela cabeça modernizar o espaço, alterando um bocadinho a traça original do edifício do estabelecimento? Pois, isso, alterar a traça, lá está. Nós foi em 2000. Em tantos anos de existência. A única desafio. única coisa que nós modificámos foi só mesmo o chão, porque era um chão diferente, era de tijoleira, que não ficava mal na altura, também ficava bem, mas pronto, a calçada portuguesa é sempre nossa. É a calçada portuguesa, fica lindíssima, é mesmo calçada portuguesa, que foi assente aqui, foi polida, foi envernizada, portanto, a única coisa, e depois tentámos sempre manter, foi a traça, a parte do balcão, aqueles azulejos também são originais do tempo, a única coisa que nós na altura mudámos foi o tampo, que era em pedra, Eu abri lá a cabeça em pequena. Sim? Era em pedra. Estou a dizer que eu abri a cabeça lá uma vez em pequena. Na pedra. Em pedra modificámos. E depois foi só, o que modificámos também foi a estante das garrafas, as prateleiras que não eram, na altura não eram assim. Aqui dá uma imitação, quem reparar bem, dá uma imitação das salinas, dos montes de sal, se repararem bem. Pronto, nós quisemos conciliar tudo, enquadrar as coisas um pouco em todo lado. Temos depois os quadros e pronto. E eu acho que modernizar, nós queremos modernizar, mas também não queremos manter ao mesmo tempo, é? modernizar em outros aspectos. Agora, a traça original deste café
Eu Não acho que faria sentido. eu acho que não fazia Por sentido. isso é que eu perguntei porque- se alguma vez foi alguma consideração, porque às vezes a tendência é mudam-se os tempos, muda-se tudo, não é? Não. Claro, Mas Podemos neste inovar caso, em termos de serviço, podemos inovar em Sim. termos de produto. presença online, por exemplo, Sim. também, não é? Sim, Claro. sim, sim. Agora, A inclusão de menus que realmente se possam aceder através do telefone, como já acontece aqui, não é? Exatamente. Essa é a vossa forma de modernizar, mas manter-se fiéis Ora, nem a mais. si Sim. mesmos. Mas é um desafio cada vez maior. estão sempre a aparecer coisas novas. E não é E a fácil tentação hoje às em vezes dia. é grande. Mas eu, Hoje em assim, dia, eu pessoalmente em termos arquitetónicos e do espaço, eu não sinto de todo essa tentação de querer mudar. não. Isso acho que não o sentimos. Não. Agora, o de querer fazer coisas novas em termos de serviço, isso, aí sim. Aí é tentador. Aí é bastante tentador. Aí já é diferente, já é preciso. O que falta fazer nesse âmbito, tanto no hotel como aqui no café? O que é que vos falta fazer? O que é que querem obter? O que é que pretendem alcançar em termos de futuros serviços? Se querem evoluir em algum aspecto? Se querem crescer? Sim, nós a evoluir, eu penso que nós estamos sempre um bocadinho a evoluir todos os anos, porque as coisas estão Exatamente. sempre a aparecer coisas novas. Sim. E nós Porque até os restaurantes está sempre a evoluir. nós tentamos sempre Na parte acompanhar sempre as coisas novas. Por exemplo, hoje em dia temos aqueles serviços, e nós também temos, pronto, os serviços de takeaways, está muito hoje em dia na moda, já há empresas de distribuição de comida que temos parceria com eles. Portanto, é nesse sentido que nós tentamos sempre estar também a acompanhar a evolução das coisas. E depois temos a outra coisa que é a mudança de emendas, às vezes alterar para isto, para aquilo, mas isso aí nós tem que ser devagarinho, com calma, não mudar muito, porque portanto podemos acertar na moucha bem como não. Exatamente. Pronto, mas isso, inovar, tentar sempre inovar, é o nosso lema, é esse. Estar todos os anos constantemente a meter mais uma coisa aqui, outra coisa acolá, a nível de refeições, sempre tentar estar a acompanhar a evolução dos tempos. Outras coisas que nós temos também em vista de futuro, que temos vindo a falar até é mesmo dar ainda mais destaque ao edifício, à fachada. Temos ideia de, num futuro, mudar um bocadinho a iluminação exterior do edifício para lhe dar o realce que ele merece. Eventualmente, para isso, também teremos que mexer ali um bocadinho na esplanada e nos toldos. Queremos melhorar a entrada do hotel, queremos melhorar a recepção do hotel. Gostávamos muito de crescer em termos de espaço, mas já estamos a começar a ficar muito limitados em termos de espaço, não é? Mas Porque no fundo é aquilo que nós estávamos aqui a falar. a Câmara não nos deixa subir mais pisos, portanto... No fundo é aquilo que nós estamos sempre a tentar inovar e acompanhar os novos, o futuro, as novas tendências. Por exemplo, a Renata falou bem, a iluminação da parte exterior, a renovação da parte da recepção. Quer dizer, estamos sempre a querer melhorar. E a modernizar, no fundo, Sim, também a é. modernizar. Sim. A modernizar e a acompanhar a evolução dos tempos. Quem sabe um dia Que é virmos um- a fazer uma que é um- piscina e um acho- spa para o hotel. Mas isso- Há muita coisa em cima Tudo ao seu da tempo, mesa. tudo ao seu tempo. Ideias não faltam, Sim. vontade Especialmente também não. O seu pai, que Sim, esse... tem muitas ideias, não é? Por isso. E nós, graças a Deus, temos espaços, bom espaço lá para trás ainda para fazer esse tipo de obras. Só que, Vamos ver o que é que o vamos futuro calma, vai- devagarinho. Um passinho de cada Tem que vez. ser uma Sim. coisa de cada vez, que é para... Não se pode estragar aquilo que já se tem, não é? Ora, nem mais. Porque já tem uma identidade dar passos tão seguros. forte É. que alguma coisa que venha que não contribua para realmente realçar essa identidade vai estragar, não é? É, sem dúvida. E assim concluímos esta nossa entrevista. Muito obrigada E por eu- nos receber. E eu agradeço imenso ao Portal da Praia da Barra e que tenham o dobro do sucesso que nós temos, no fundo.
É isso que eu desejo. Obrigada, Soraya. Foi um prazer Obrigado, boa tarde. ter-vos aqui connosco. Obrigado. E pronto, quem sabe um dia voltamos a falar com muitas outras novidades. Esperemos que sim. E nós Era bom sinal. Nós voltaremos para uma próxima edição com mais convidados que realmente vão gostar de conhecer. Até lá.